Apoie a amamentação em diferentes situações. Esse é o tema da Semana Mundial de Aleitamento Materno, que tem como foco a sobrevivência, a saúde e o bem-estar em todas as situações. A temática, que está dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para 2030, realça a necessidade de melhorar o apoio à amamentação, reduzindo as desigualdades que existem em nossa sociedade, com atenção especial a amamentar em tempos de emergências e crises. É fundamental que ninguém fique para trás, principalmente as mães vulneráveis que podem precisar de apoio adicional para a prática da amamentação. No Brasil, a Lei Federal número 13.345, de 12 de abril de 2017, institui o agosto como mês da promoção do aleitamento materno, ou seja, para além de uma semana. A Sociedade Brasileira de Pediatria e suas 27 filiadas realizam diversas ações para levar informação sobre aleitamento materno às famílias, gestantes ou em fase de lactação, além de escolas e universidades, ampliando assim a discussão sobre a importância da amamentação e como torná-la possível a todos os grupos. Como apoiar a amamentação em diferentes situações é o tema desta edição do Famílias em Pauta. Olá pessoal, começa agora o programa Famílias em Pauta e o tema desta edição é como apoiar a amamentação em diferentes situações. Estão conosco hoje 3 especialistas do Departamento Científico de Aleitamento Materno da Sociedade Brasileira de Pediatria, a doutora Rosiclei Pinheiro, que preside o departamento. Doutora Rosiclei, seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui para falar novamente de assuntos tão relevantes. Isso, e a doutora Rosiclei vai falar sobre o apoio à amamentação quando a mãe volta ao trabalho. Também participando conosco está aqui a doutora Vanessa Macedo, que vai falar sobre aleitamento materno e alergias alimentares. Doutora Vanessa, seja bem-vinda também. Muito obrigada pelo convite, é sempre um prazer poder participar. Obrigado. E falando sobre aleitamento materno e anquiloglossia, está conosco também pela primeira vez o Dr. Leandro Meirelles Nunes, membro do departamento também. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado. É com muito prazer que estou aqui com vocês, ainda mais do lado de 2 colegas muito especiais, a Rosiclei e a Vanessa. Muito obrigado. Para começar, a primeira pergunta eu faço para a doutora Rosiclei Pinheiro. Doutora, por que existem diferentes períodos de licença maternidade? Então, a licença maternidade é um momento especial para o cuidado com o bebê. Dependendo do vínculo empregatício, se a mãe tiver um vínculo com a carteira assinada, que é pela CLT, ela vai ter 120 dias de licença maternidade a partir do nascimento do bebê. Se ela for participar de uma empresa cidadã, ela vai ter mais 60 dias, são 180 dias. E o pai também. O pai vai ter 5 dias corridos, se for CLT, e 20 dias corridos, se for empresa cidadã ou funcionalismo público federal. Obrigado pela explicação, doutora. A próxima pergunta eu faço para a doutora Vanessa sobre aleitamento materno e alergia alimentar. Doutora, se o bebê em aleitamento materno exclusivo chora demais ou se contorce, isso significa que ele tem algum tipo de alergia alimentar? Não, não significa. A gente não pode esquecer a causa do choro do bebê, né? Que é uma comunicação desse bebê. Então, ele vai chorar por vários motivos. Ele pode chorar porque ele tá com fome, porque ele tá com frio, porque ele tá querendo colo. E todo bebê pequenininho, na hora que ele vai chorar, ele se contorce. Então, as mães, os pais tendem a associar isso com dor abdominal. E aí, às vezes, fica pensando que pode ser alguma coisa gástrica, alguma alergia. Então, a gente tem que lembrar sempre que o diagnóstico de alergia alimentar, ele é muito desafiador. Porque ele é um diagnóstico baseado na história que os pais contam pra gente e nos sintomas que essa criança apresenta. Então, a gente precisa ver muitos outros sinais e sintomas além do choro ou da irritabilidade. Por exemplo, alguns quadros que esse bebê pode ter sangue no cocô, algum refluxo grave associado com baixo ganho de peso, outros sintomas de alergia, como dermatite, broncoespasmo, né, que vai chiar o pulmãozinho. Então, é muito importante que o médico, que o pediatra examine essa criança, converse com a família para entender melhor esse contexto de irritabilidade e ter uma melhor precisão no diagnóstico de alergia alimentar. Obrigado, doutora, pela explicação. Eu falo agora com o doutor Leandro para ele explicar para nós o que é a anquiloglossia e quais os tipos que existem. Então, a anquiloglossia, também chamada popularmente de língua presa,
é, na verdade, uma alteração na anatomia da língua. O que acontece? Quando o bebê ele está dentro da barriga da mãe, ele possui estruturas, membranas, que ligam a língua ao assoalho da boca, né, a parte inferior da boca. E isso deve desaparecer ainda dentro do útero da mãe. Quando essa estrutura permanece, o bebê nasce, então, com o freio da língua, que é aquela linhazinha que une a boca à língua, podendo deixar mais encurtada, né? A língua, então, vai ter dificuldade de mobilidade. Então, dessa forma, a gente vai ter dois tipos de anquiloglossia. Uma anquiloglossia anterior, que é quando o freio está mais voltado para a ponta da língua, ao contrário, né, numa criança que não tem anquiloglossia, que fica no meio da língua, isso é a anquiloglossia anterior. E nós temos também a anquiloglossia posterior, que seria mais para o fundo da língua. A questão é que, nesses casos, o freio da língua ele fica curtinho e fica espesso, né, grosso. E isso pode afetar, então, a mobilidade dessa língua, que é tão importante no processo da amamentação e outros processos da formação do crânio e da mandíbula da criança. Obrigado, doutor, pela explicação também. Eu volto a falar sobre a questão de volta ao trabalho com a doutora Rosiclei. Doutora, se o bebê nascer prematuro e ficar internado, qual o tempo de licença maternidade para as mães nessa situação? É diferente das outras? Muito obrigada pela pergunta. Eu acho que as mães elas já têm uma certa insegurança na volta ao trabalho por conta dos cuidados com o bebê. E quando ele é prematuro, que ele necessita ficar internado, é um desafio para toda a família como que essa criança vai ser cuidada. Então, nós temos várias leis em tramitação, mas nós temos uma medida cautelar, uma portaria, que é a portaria 28 do Ministério da Economia com o STF, em que dá direito a essa mãe de ter essa licença maternidade iniciada somente a partir do momento em que ela ou o bebê tiverem alta em caso de internação hospitalar. Então, a partir de 14 dias de licença de internação, começa a licença maternidade. Mas, atenção, é importante que o profissional de saúde médico, que é o que tem o direito de fazer essa declaração, faça por escrito que a licença maternidade só deve iniciar no momento da alta, porque os empregadores eles não têm como adivinhar que essa mãe ou esse bebê ficou internado por conta de prematuridade ou de outras doenças. Então, é necessário que haja um entendimento entre o hospital, através de uma declaração médica ou um atestado médico, para os empregadores. E também é importante que haja interesse da família, que às vezes a mãe não se mostra interessada em estender essa licença maternidade. Mas lembrando que essa licença maternidade é para os cuidados com os bebês. Obrigado, doutora Rosiclei. Volto a falar com a doutora Macedo para esclarecer mais uma dúvida sobre aleitamento materno e alergia alimentar. Doutora, o bebê com alergia alimentar ele pode continuar sendo amamentado ou deve receber alguma fórmula especial? Se esse bebê vem sendo amamentado exclusivamente ao seio materno, é assim que a gente tem que manter. Porque o leite materno ele vai ser protetor para as alergias alimentares. Ele vai ter muitos componentes bioativos, como as imunoglobulinas. Ele vai poder formar o microbioma desse bebê, que vai ajudar muito no caso de prevenção e tratamento das alergias alimentares. Então, esse bebê deve sim continuar sendo alimentado ao seio materno e preferencialmente exclusivo, sem nenhum uso de outra fórmula especial. É muito importante deixar claro para essa mãe, para essa família, que não é o leite materno, o leite dessa mãe que está fazendo mal para o bebê, e sim alguns alimentos que ela come que passa pelo leite materno. Uma proteína, e o principal diagnóstico que a gente tem, a principal proteína responsável pela alergia é a proteína do leite de vaca, que pode estar causando sintomas nesse bebê. Então, se a mãe parar de ingerir esse alimento, o leite dela vai ser muito bom, vai tratar a alergia alimentar desse neném e todos os componentes imunológicos que o leite tem e não vão causar mal nenhum para esse bebê. Portanto, se a mãe entende o que é alergia alimentar e o papel fundamental que o leite materno vai ter na prevenção da doença, ela vai conseguir manter a dieta de restrição sem nenhum uso de outra fórmula especial. E a gente tem que tomar muito cuidado para não restringir demais a dieta dessa mãe, para a gente não causar um desmame precoce e muitas vezes sem indicação.
Acho que é Obrigado. isso, tem que continuar o aleitamento. Obrigado, doutora. Sobre a anquiloglossia, o doutor Leandro fala para nós qual que é a relação, né, da anquiloglossia com o aleitamento materno. Então, essa é uma pergunta muito importante e fundamental até para a gente determinar qual vai ser a conduta que vai ser tomada com relação a essa criança. Faz parte do exame físico inicial do recém-nascido, né, a inspeção da boca. Então, cabe ao médico pediatra, já na maternidade, ali no alojamento conjunto, que ele, além de visualizar a presença de alguma alteração anatômica, olhe a inserção do freio da língua. Quando o freio lingual ele está anteriorizado, a gente tem que ter uma atenção muito especial com relação à amamentação. A gente sabe que a língua, ela é um órgão que ela tem um papel fundamental no processo de amamentação. No momento em que o bebê abocanha o mamilo, né, da mãe, everte o lábio inferior e o lábio superior, a língua ela se projeta. E com essa movimentação da língua e da boca, forma-se o que a gente chama de vedamento. Então, né, não permite a entrada nem a saída de ar no processo da amamentação. Além disso, a língua ela faz um movimento de protrusão. É a língua que vai se projetar para frente e vai estimular os ductos lactíferos, que é onde, no seio da mãe, que é onde está localizado o leite. Então, a língua é principal órgão que vai gerir o sucesso dessa amamentação. Obviamente, se eu tenho um freio lingual encurtado, poderá ter um problema tanto na vedação, no canolamento, quanto também na projeção dessa língua. Mas lembrando, nem toda criança com anquiloglossia terá problemas na amamentação. Isso tem que ser bem observado principalmente na maternidade. Obrigado, doutor. Excelente explicação. Eu falo com a doutora Rosiclin novamente, com a temática volta ao trabalho. Doutora, o pai da criança ele pode acompanhar a mãe durante o período de afastamento do trabalho? Com certeza, ele deve. Então, a presença do pai, o pai que exerce a paternidade ativa, ele vai ser importante para os cuidados com a mãe, com a nutriz, com os outros filhos, com a casa, dar o apoio emocional. Então, ele deve acompanhar essa gestante desde o período pré-natal, ele tem direito, pelas leis, a ter um período de afastamento durante a gravidez, uma vez ao mês, para ir nas consultas pré-natal. Ele também tem o direito a acompanhar essa gestante na maternidade, para que ocorra um completo vínculo da família, para ele também ajudar nessas mamadas iniciais, no alojamento conjunto. Ele tem direito a permanecer na UTI neonatal junto com os bebês quando estão internados, junto com a mãe. E ele também tem o direito de ficar afastado o período de licença maternidade, de licença paternidade que está prescrito, que na CLT são 5 dias corridos e na empresa cidadã e no vínculo empregatício de funcionário público federal, estadual ou municipal, dependendo onde ele trabalha, 20 dias corridos a partir do momento do parto. Mas é muito importante a presença do pai. Obrigado, doutora. Eu chamo novamente a doutora Vanessa para falarmos sobre aleitamento materno e alergia alimentar, para explicar para nós. Doutora, a mãe que está amamentando um bebê com alergia alimentar precisa de uma alimentação com muitas restrições durante todo o período da amamentação? Essa pergunta ela é muito importante, né? Porque é isso que vai ajudar a gente ali a manter o aleitamento materno ou não, no caso dos bebês que têm diagnóstico de alergia. Então, a gente tem que orientar essa mãe a restringir da sua alimentação apenas aquele alimento que está causando sintomas de alergia alimentar. E na grande maioria das vezes é o leite de vaca. Então, essa mãe tem que ser orientada a uma alimentação, a uma dieta que possa substituir esse alimento. Não adianta só a gente tirar o leite de vaca da dieta dela, porque se ela só simplesmente parar de comer, isso vai dificultar muito que ela tenha um aleitamento materno prolongado. Então, a gente tem que acompanhar essa mãe, bem como os sintomas do bebê, antes de sair restringindo tudo que essa mãe come, o que pode levar a um desmame, né? Então, muitas vezes, a gente vê pacientes orientados a restringir vários grupos alimentares, sem nenhuma evidência científica adequada. E isso vai prejudicar também a saúde da mãe. E muitas vezes ela não vai conseguir amamentar e vai acabar desistindo por restrições que são desnecessárias. Então, gente, né, como médico que acompanha essa família, como pediatra, a gente tem que tomar muito cuidado com as dietas muito restritivas, porque senão a gente acaba atrapalhando o aleitamento materno. E quanto mais tempo esse bebê que tem um diagnóstico de alergia alimentar mamar no seio materno,
melhor vai ser para ele, para o tratamento da doença e de todas as prevenções de alergia ao longo da vida. Então, a gente tem que orientar essa mãe a acompanhar esse bebê e restringir o mínimo possível essa alimentação. Obrigado, doutora. Eu volto a falar com o doutor Leandro sobre a anquiloglossia. Doutor, quais são os tratamentos que existem e como decidir entre eles? Essa pergunta, eu acho que é a pergunta-chave, né, dessa conversa. A gente tem vivido, em nível mundial, uma epidemia de indicações de procedimentos cirúrgicos nos bebês com anquiloglossia ainda nos primeiros dias de vida, né? Esses valores chegam a ser, em alguns países do mundo, a 800% de aumento de indicação. Na verdade, a anquiloglossia, ela não é comum na população, né? Em torno de 7% das crianças nascem com anquiloglossia, mais comum no sexo masculino, uma proporção de 3 para 1 criança, para 1 do sexo feminino. E não são todas as crianças com anquiloglossia que vão ter problemas na amamentação. Então, o procedimento ele tende a ser raro. Quando a gente vai avaliar o freio lingual, como eu falei para vocês lá na maternidade, a gente tem que avaliar de duas formas. Primeiro é a questão anatômica, então a gente vai ver se o freio está anteriorizado, se ele está encurtado, ok? Mas não deve ser esse a ferramenta que indica o procedimento. A gente tem que observar a função dessa língua. Então, como o bebê está mamando. Se o bebê está mamando sem problemas, suga bem, não perde muito peso, a mãe não sente dor nenhuma durante a amamentação, essa criança não tem que ser feito absolutamente nada com ela, apenas observação clínica. Nos casos em que a criança perde peso, a criança suga pouco, ou a mãe tem muita dor ou trauma mamilar, está indicado o procedimento? Também não. O que a gente tem que fazer é manejo de pega e posicionamento. Em primeiro lugar, muitos dos casos resolvem com isso. E aí a gente faz apenas um acompanhamento ambulatorial dessas crianças e vê como a amamentação segue. Se na maternidade, mesmo com orientações de pega e posicionamento, não resolve a problemática, aí sim pode estar indicado a frenotomia. Lembrando que a frenotomia é um procedimento cirúrgico, não é algo simples, não é algo banal e com direito a efeitos colaterais. Então tem que ser muito bem indicado. Fica então a mensagem. A maioria dos casos de anquiloglossia e problemas da amamentação são resolvidas com manejo de pega e posicionamento. Apenas os casos refratários, que são raros, indicam procedimento cirúrgico. Obrigado, doutor, pela explicação. E a última pergunta para a gente encerrar, faço à doutora Rosiclei sobre a volta ao trabalho. Doutora, como que a mãe ela pode manter a amamentação quando voltar ao trabalho? Eu acho que isso é uma preocupação de quem está amamentando, né? É importante a gente lembrar que a Organização Mundial da Saúde orienta, a Sociedade Brasileira de Pediatria concorda que todos os bebês devam ser amamentados até os 2 anos ou mais. A amamentação continuada tem muita evidência e exclusivamente até o 6º mês de vida. Então, como a mãe faz para voltar ao trabalho? Às vezes, se ela tem um vínculo com a CLT, que só são 120 dias de licença maternidade, ou mesmo que ela volte a partir dos 180 dias da empresa cidadã ou funcionalismo público federal, estadual ou municipal, essa mãe deve manter a amamentação durante as ausências. Então, é importante que 2 semanas antes de ela voltar ao trabalho, ela se preocupe com quem vai cuidar desse bebê, como que vai ser oferecido o leite materno que vai ser extraído. E a partir daí, ela vai começar essa extração, vai congelar esse leite num freezer, deixar separado de forma que quem for cuidar do bebê vai descongelar e aquecer em banho-maria e oferecer de forma alternativa, de copo ou de colher, para que não haja confusão de bicos. Lembrando que as empresas também precisam ter uma sala de apoio à amamentação, que essa mãe, durante o período de trabalho, ela consiga extrair esse leite e deixar armazenado para levar para casa. Todas essas estratégias vão ajudar que essa mãe continue amamentando exclusivamente até o 6º mês e continuamente por 2 anos ou mais. Obrigado, doutora Rosiclei. Quero agradecer a todos vocês pela participação aqui em mais um Famílias em Pauta sobre esse tema tão importante, né? Nós estamos aí no Agosto Dourado, caminhando, né, para o final do Agosto Dourado, mas aleitamento materno a gente tem que falar e reforçar o ano inteiro. Doutora Rosiclei, obrigado aí pela participação, por estar aqui conosco mais uma vez. Lembrando que a amamentação apoia em todas as situações, independente de a mãe trabalhar, independente de ter alguma história de alergia alimentar, independente de freio lingual. Eu acredito que a amamentação salva vidas. Muito obrigada pela oportunidade.
Obrigado à senhora. Doutora Vanessa, também, mais uma vez, obrigado aí por trazer esclarecimentos tão importantes, né, sobre a relação do aleitamento materno com a alergia alimentar. Excelentes esclarecimentos. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço, é sempre um prazer poder participar junto com vocês, a Sociedade Brasileira de Pediatria, com o Dr. Risclay, com o Dr. Leandro, com assuntos que parecem que são independentes, mas eles são totalmente interligados, né? Que o nosso objetivo primordial aqui é evitar atrapalhar a amamentação. Então, apoiar, ajudar, fortalecer e saber o que a gente está fazendo nesse manejo, nesse apoio. Então, é sempre um prazer. Obrigada. Muito obrigado, doutora. Doutor Leandro também, muito obrigado por nos esclarecer, né, sobre essa questão, né, do frênulo lingual, né, a anquiloglossia, tecnicamente falando aí para as mães que estão assistindo. Muito obrigado também por trazer esclarecimentos tão importantes. Muito obrigado, queria agradecer o convite da Sociedade Brasileira de Pediatria, pela oportunidade de poder estar falando aqui com vocês e também agradecer as famílias que estão nos assistindo e convido a acessarem o site da Sociedade Brasileira de Pediatria, que nós temos um material bem grande, interessante e baseado em evidências sobre a amamentação para vocês poderem consultar. Excelente, muito obrigado, tá? Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. E como o Dr. Leandro falou, lá no site Pediatria para Famílias da Sociedade Brasileira de Pediatria, você encontra diversos conteúdos disponíveis sobre a saúde das crianças e dos adolescentes com uma linguagem de fácil entendimento por todos. Tem uma infinidade de materiais, são vídeos, textos no formato de perguntas e respostas, tem podcasts, e-books, documentos científicos e muito mais. Acesse o site pediatriaparafamilias.com.br que está aparecendo aí no seu vídeo. Siga os perfis do Pediatria para Famílias nas redes sociais e fique por dentro das novidades. Siga a gente lá no Instagram e também no Facebook. E se restarem dúvidas sobre o tema de hoje ou se quiser sugerir uma pauta, mande um e-mail para nós, famíliasempauta@sbp.com.br, repetindo, famíliasempauta@sbp.com.br. Compartilhe nossos programas com a sua rede de contatos e a gente se encontra em nossa próxima edição. Até lá!